Orando com o Santo do dia, 20 de setembro, a Igreja celebra hoje os mártires coreanos. Brilhe vossa luz perante os homens, de modo que, vendo vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. O primeiro e insubstituível fator de evangelização é o testemunho. Exemplo convincente desta verdade deu-se na implantação do cristianismo na Coreia, em que a Igreja teve seu coroamento mais glorioso com a canonização de 103 mártires coreanos, feita pelo Papa João Paulo II, em sua histórica visita a Seul, em maio de 1984. Caso quase único é a penetração do Evangelho na Coreia, pois deu-se por iniciativa de apóstolos leigos. Uns letrados tinham recebido da China um livro do missionário Matthew Ricci, com o título O Verdadeiro Sentido de Deus. Esta leitura despertou neles a sede de conhecer a doutrina cristã e encarregaram o filho do embaixador coreano na China de procurar-lhes mais outros documentos sobre a religião de Cristo. Yi Sung-hun dirigiu-se ao bispo de Pequim, que pacientemente o catequizou e batizou. Voltando para a Coreia em 1784, o jovem cristão pôs-se a catequizar os amigos, tornando-se o primeiro missionário de sua pátria. Surgiu assim a primeira comunidade cristã da Coreia, cujos fiéis iam irradiando a fé de aldeia em aldeia, embora num ambiente muito hostil. Pela força do testemunho, conseguiram multiplicar-se em mais de 10.000 no prazo de 10 anos. Impressionante. Num ambiente extremamente hostil. Várias vezes solicitaram do bispo de Pequim o envio de sacerdotes, mas sem resultados. Escreveram também ao Papa com acentos suplicantes para que enviasse um bispo com padres, a fim de que organizassem a Igreja na vida cristã total, com hierarquia e administração dos sacramentos. Que vossa santidade tenha compaixão de nós. Há 10 anos que sofremos penas e aflições. Somos mais de 10.000 que conhecem a Deus e não tivemos ainda a felicidade de termos um bispo. Roma era distante demais para os meios de comunicação daquele tempo. Aliás, o Papa estava sendo vítima da prepotência de Napoleão. Só 30 anos depois, o Papa Leão XII atendeu a este apelo, pedindo à Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris que se encarregasse da evangelização da Coreia, o que foi atendido 5 anos mais tarde, quando o padre Mauvin conseguiu entrar clandestinamente naquele país, em 1831. Você percebe todas as dificuldades, o sofrimento. A Igreja da Coreia, ao receber os primeiros padres, já estava passando pelo fogo da perseguição que começou em 1791 e continuou com intervalos até 1866, deixando o saldo glorioso de cerca de 10.000 mártires. 10.000 mártires. Entre eles estão incluídos os 103 mártires canonizados
por apresentarem testemunhas e notícias documentadas. Destes, o primeiro padre coreano, André Kim, morto em 1845, 10 clérigos e 92 leigos. Foram conservados alguns depoimentos dos processos contra os mártires que testemunham uma admirável fidelidade a Cristo. É impressionante, porque todo o processo, a busca, a força, a determinação, você vê a obra do Espírito Santo aí, uma obra forte do Espírito. Assim, Teresa Kwon respondeu ao juiz que a induzia à apostasia: dado que o Senhor do céu é o Pai de toda a humanidade e o Senhor de toda a criação, como podeis pedir-me para o trair? Se neste mundo aquele que trai o pai ou a mãe não é perdoado, com maior razão não posso nunca trair aquele que é o Pai de todos nós. Ágata Ti, de 17 anos, quanto a ela e ao irmão mais novo, deram a falsa notícia de que seus pais tinham renegado a fé, respondeu: olha, se os meus pais traíram ou não, é coisa deles. No que nos diz respeito, não podemos trair o Senhor do céu, que sempre serviremos. Os mártires coreanos escreveram com sangue as primeiras páginas da história da Igreja da própria pátria, exemplo admirável do fruto do apostolado leigo e da graça de Deus, da ação do Espírito. A eles se aplicam com toda a razão a palavra do apologista Tertuliano, que por volta do ano 200 escreveu: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Na data da canonização bicentenária do início da evangelização da Coreia, esta nação contava com 1.400.000 católicos. 1.400.000 católicos. Dioceses, 14, 1.200 sacerdotes, 1.200 sacerdotes, 3.500 religiosos e 4.500 catequistas. Você vê, os números são maravilhosos para uma igreja que nasceu regada no sangue, o sofrimento e o martírio. Que espetáculo de fé seria o mundo se todos os fiéis fossem apóstolos do Evangelho, como os primeiros cristãos na Coreia. Quem não for apóstolo se torna apóstata da própria fé, dizia um autor. Quem não for apóstolo se torna apóstata da própria fé. Palavras estas que nos questionam profundamente pelo nosso cristianismo acomodado, frio, cristianismo light, incapaz de testemunhar a fé em Cristo. Que os mártires da Coreia despertem em nós esse amor a Cristo, a ponto de vencer qualquer tentação ou sofrimento por conta do Senhor.
Oremos com esses mártires, pedindo ao céu que interceda, que nos socorra, que venha ao nosso encontro. Vamos fazer a oração litúrgica desse dia. Ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças, por vossa bondade chamastes à fé a muitos irmãos na região da Coreia e os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que pelo exemplo e intercessão deles possamos perseverar até a morte na observância dos vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Veja esse vídeo, divulgue, compartilhe e até o próximo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.